Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa live. Já já, o professor Fagner Sandes vai estar aqui junto para o nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre a prescrição trabalhista. Já vou chamar o professor Fagner. Deixa eu só colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Sejam bem-vindos, todos que estão aqui, né, assistindo. Eu tenho que deixar registrado aqui minha amiga Carolina Barbosa, que está morando no Canadá, minha amiga querida, estou morrendo de saudade, está aqui na live prestigiando. Várias pessoas estão aqui entrando, sejam todos bem-vindos. Estou só escrevendo aqui rapidamente qual vai ser o tema. Enquanto isso, sejam bem-vindos. Já vou chamar o professor Fagner. Só colocar aqui 1 minuto. Para a gente poder deixar aqui registrado. Já já o professor Fagner vai entrar. Enquanto isso, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Só estou aqui colocando, ó. O professor Fagner já deve estar aqui entrando com a gente. Olá, Olá, Juliana. tudo bom, meu amigo? Seja Bom dia. bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Te ouço, te vejo e você. Consegue me ouvir e ver? Também, também. Eu estou aqui, Maravilha. estava escrevendo aqui para poder deixar registrado o tema da nossa live. Vou até publicar aqui para deixar fixado, Ótimo. para poder, deixa eu ver aqui se já foi. Nos Já, publi... comentários, já Já publiquei, né? Já publicou. sumiu aqui para Deixa. mim. Vai cumprimentando o pessoal, amigo. Enquanto isso, eu vou ver que Tá sumiu o bom. meu comentário. Tá ótimo. Ele tá um pouquinho mais acima, Tá, tá? tá. Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Professor Juliana, eu te agradeço muito por me receber no teu Instagram. Tenho certeza que essa live será muito proveitosa para todos nós, diante desse tema que é tão complexo, né? Prescrição trabalhista. É Parece verdade. superficialmente que é simples, mas quando nós nos aprofundamos nele, temos a percepção de que quanto mais mergulhamos, mais temos que mergulhar, né? O oceano é bem profundo. Então agradeço aí pela oportunidade e tenho certeza que vamos trocar ideias proveitosas para todos nós. Meu amigo, eu que agradeço, porque a gente já vem planejando, né, alguns eventos, algumas parcerias juntas, e essa correria do dia a dia, né, eu até me desculpo em público, porque eu mesmo tive que, às vezes, cancelar algumas coisas e adiar alguns planos, porque a gente na correria, às vezes, não dá conta de tudo que a gente gostaria de fazer. Então, eu acho que quando eu vou deixar aqui registrado, foi você que fez o convite, né? Entrou em contato comigo, falou, Juliana, vamos fazer uma live juntos, vamos escolher um tema. E eu até, né, eu lembro que você falou assim, vamos falar de um assunto que fuja um pouco dos temas que todo mundo está conversando agora, né? Então, assim, lógico que a gente está num momento extremamente importante, com medidas provisórias e várias polêmicas, mas a gente trazer um assunto que não deixa de ser atual, porque tem vários, né? A gente vai usar muito, então acho que é bem relevante falar de prescrição trabalhista nesse momento. Então, para mim, foi, né, um presente. Nesse momento aqui, eu tenho recebido vários presentes, e esse é um deles. Para nós, né? E com relação à correria do dia a dia, super normal, super natural, eu compreendo porque, na verdade, eu também vivo no mesmo sistema de correria, né? Às vezes a gente tem que declinar uma coisa ou outra, mas o bom é que todos nós entendemos as nossas particularidades de trabalho e ninguém fica chateado um com o outro, né? Isso que é bom. Faz parte, não tem jeito, né? Às vezes a gente está envolvido num projeto, no outro não vamos estar juntos. Tem vários amigos aqui presentes, Rafael foi meu aluno, a Bárbara, né, que é nossa amiga em comum, tem A muitas Bárbara pessoas, o da Nilson, Ilha, da OAB Ilha, né? esse, ó, a Beília presente, o Nilson, querido,
Um abraço, nada. Nós somos apenas aqui interlocutores, nós não somos monstros do direito do trabalho. Ficamos honrados com a sua caracterização, mas, É né? verdade. Pois é. Bom, então, minha amiga, a questão hoje é exatamente essa, né? A prescrição trabalhista. E me parece que muitas pessoas têm cogitado, perguntado, inclusive há quem defenda. Hum. A gente até conversou sobre isso, mas não para ter um aprofundamento, Uhum. sobre a possibilidade ou não de suspensão da prescrição trabalhista, aquela da bienal, né? E consequentemente também a quinquenal, em decorrência do coronavírus. Né? Qual é a sua, você tem alguma visão sobre isso? Já refletiu sobre isso? Tem algum posicionamento? Eu confesso que eu ainda não tenho uma posição rígida. Estou inclinado pelo sentido da suspensão, mas ainda não me posicionei, né, de forma veemente a respeito. Mas quero ver tua posição. De repente, quem sabe eu hoje já fico convencido literalmente. Pois é, eu também venho refletindo muito, porque eu acho que isso é uma construção jurídica, eu acho bem legal também você trazer a baila logo no início do nosso assunto, né? Ao invés da gente ficar passeando em lugares comuns, a gente já mostrar logo que a gente quer mesmo trazer, né, as reflexões para que a gente possa criar as teses e poder ter uma, vamos dizer assim, né? Uma argumentação jurídica, porque na prática do dia a dia a gente vai enfrentar muito isso a partir de agora. As respostas, muitas coisas não têm respostas prontas. E também, num primeiro momento, que eu percebi que começou, né, de um modo geral, o ímpeto inicial foi no sentido de dizer que a prescrição não estaria suspensa, porque apesar do Poder Judiciário, né, estar de portas fechadas, a gente, né, não estaria fisicamente lá, mas a gente tem o processo judicial pela via eletrônica. Então, o fato de você não estar fisicamente lá, o prédio fechado, mas como a gente tinha a possibilidade, né, prazos suspensos, ok, processuais suspensos, a gente tinha toda a previsão do Exato. CNJ, né, mas não estava impedido de você ir ao Poder Judiciário. Então, quando a gente pensa em ingressar com novas demandas, que como o processo judicial pela via eletrônica estava funcionando, se você quisesse procurar o Poder Judiciário, você poderia. E eu acho que, por isso, fazendo meramente essa interpretação, muitos estavam caminhando justamente para a ideia que não haveria a suspensão da prescrição bienal, daquela do fim do contrato, 2 anos para o ajuizamento da ação. Mas eu confesso que realmente, num primeiro momento, acho que o ímpeto foi esse, mas aqui eu tenho que dar as honras para o nosso querido amigo, né, Felipe Bernardes, que eu acho que numa live que ele fez, né, junto com o pessoal do Papo Trabalhista, tá, Fabiano, Luzes, né, o Marcos Dias, e ele fez uma live contigo também, né, o Felipe, e ele trouxe Uhum. uma colocação que me fez também refletir bastante. E assim, eu que estava no primeiro momento tendenciosa a achar que não haveria suspensão da prescrição, eu acho que o Felipe me convenceu, sabe? Então, assim, porque ele trouxe uma visão bem assim, trazendo a ideia que não adianta pura e simplesmente a gente poder ter o acesso ao Poder Judiciário pela via, né, especificamente do processo eletrônico, porque é muito maior do que isso, é você ter o contato com o seu cliente, é você conseguir, né, ter os documentos que ele tem que te apresentar, nem todo mundo, né, a gente não pode imaginar no universo que a gente tem hoje que todas as pessoas lidam com a tecnologia, tem vários tipos de empregados, tem gente que não tem o acesso à tecnologia para, vai escanear o documento e me manda, ele não sabe nem como é que faz isso, a gente está mais acostumado, então às vezes a gente tem no próprio celular um scanner, passa ali, né, ele faz a leitura, envia, mas nem todo mundo, você não tem o contato com o cliente. E isso traria uma forma, né, que é indo lá no próprio Código Civil, a gente trazendo uma situação excepcional, e aí automaticamente que não seria uma situação normal, seria uma força maior, seria uma situação, né, que atípica e que tudo, então, eu até concordo com essa visão. Eu acho que o ponto que vai ser determinante para a gente conseguir mesmo ter a nossa visão vai ser você realmente achar que o fato do processo judicial pela via eletrônica estar, né, funcionando durante o período de suspensão dos prazos, se isso realmente teria ou não teria um empecilho de você ir ao Poder Judiciário. Eu acho que daí é que a corrente nasce para saber como você vai se posicionar. E eu acho que, trazendo para a realidade que nós temos, por mais que a maioria
das pessoas têm um celular, não é só ter um celular, né? É ter um celular que tem uma boa memória, às vezes a pessoa tem o celular, mas o celular trava só de tirar a foto, diz que não pode mais. Então, acho que hoje a gente imaginar que todo mundo tem um acesso muito amplo à tecnologia, e só por isso você consegue ter o acesso ao judiciário, eu estou bem mais assim, indo para a tese, né, como o próprio Felipe trouxe, da suspensão, sim, da prescrição nesse período. Mas isso, como vai ser muito polêmico, né, eu acho que realmente só se a pessoa precisar enfrentar isso, porque senão a informação já era assim, olha, na dúvida, melhor você entrar com a ação, viu? Porque isso daí vai ser uma briga grande, eu não sei como o Poder Judiciário vai interpretar. Falo demais, né? Professor é assim, amigo. É assim, normal, né? E eu, como bom aluno, nem interrompi, estou ouvindo primeiro. O que você Mas acha? então, eu concordo com a arguição do Felipe, até falei com ele. Cara, eu não pensava nesse sentido, mas você me convenceu. O Felipe é Mas demais, né? eu tenho apenas uma ressalva, que é com relação exatamente à questão da prova. Claro que tem pessoas que nós vamos presumir que estão impossibilitadas materialmente de acessar, né, o Poder Judiciário, mas tem outras que não. Tem outras pessoas que elas vão ter que realmente demonstrar casuisticamente a impossibilidade. Sob pena, na verdade, nós generalizarmos, a não ser que, com base na segurança jurídica, se parta da premissa de que a força maior, que é inerente à situação de calamidade pública que nós estamos vivendo hoje, né, generaliza para gerar segurança jurídica. Aí, nesse sentido, eu concordo. Agora, se a análise for casuística, isso pode gerar exatamente problema no que tange à prova, né? Da necessidade de se enfrentar a suspensão. Mas, assim, as lições do Felipe, elas entraram, né, no nosso âmago e nos convenceram no sentido de que realmente há, hoje, a hipótese de suspensão. Eu também era refratário, como você, né? Conversei com ele várias vezes sobre isso, em razão até de uma OJ, não me lembro se é OJ 344 do TST, que fala que em caso de suspensão do contrato, não há impossibilidade, não haverá suspensão do prazo prescricional, salvo prova de total impossibilidade de acesso ao Poder Judiciário, né? Mas nós temos que levar em consideração que também estamos numa situação excepcional. E aí eu comungo com o pensamento dele, com o teu, e hoje, né, com a maioria, mas com essa ressalva, né? Nós temos que ter cuidado para não gerar insegurança pensando na segurança. Então é só essa ressalva. Justamente porque quando a gente fala em prescrição, né, a gente sempre fala que a ideia do próprio Instituto da Prescrição é gerar segurança jurídica. Exatamente. Então, tudo que a gente deve evitar é que a prescrição gere insegurança, porque a prescrição foi criada justamente para que você pudesse ter, né, ali a segurança jurídica. Quando eu falo assim, violado o direito, né, nasce a pretensão. E aí, o que você faz? Essa pretensão se extingue como? Com a prescrição. Que aí, na verdade, quando a gente vai ao Código Civil, né? Foi até olhar o número do artigo ali, 189 do Código Civil, né? Então, o artigo 189 do Código Civil fala isso. Então, quando a gente fala, a gente pensa justamente na prescrição com segurança da relação. Seria ótimo, né? Se a gente não tivesse tanta polêmica trabalhista ligada à prescrição, né? Ia ser um mundo ideal aqui. Pois é, e aproveitando o ensejo da tua fala, Juliana, eu acho que é até de bom grado nós passarmos para os nossos amigos a definição de prescrição, né? Porque muitos ainda pensam de uma forma totalmente incorreta, ainda considerando o Código de Bevilacqua, né? O Código de 2016, de 1916, que prescrição é a perda do direito de ação. E, na verdade, a prescrição não é a perda do direito de ação, até porque a prescrição é reconhecida numa sentença de mérito, onde o juiz, na verdade, vai resolver o mérito. A prescrição é uma questão, né, de natureza prejudicial que você argue, né, em sede, por exemplo, de contestação, quando estamos aí a falar da reclamada. Então, o que nós podemos entender por prescrição? Prescrição, como a professora Juliana bem colocou, quando eu tenho a violação do direito, nasce a minha pretensão, emerge a minha pretensão. Então, a prescrição é um instituto que fulmina com a sua pretensão. Ou seja, você perde a possibilidade de exigir da outra parte que cumpra com aquela obrigação, embora o direito ainda exista. Então a gente não pode, né, Juliana, confundir, né, a perda da pretensão com a perda do direito. O direito ainda existe. O que eu não posso mais é exigi-lo porque eu não o fiz nos prazos definidos em lei. Daí então a prescrição, a chamada prescrição extintiva, porque também tem a prescrição aquisitiva,
que é voltada lá para o direito civil no plano do uso capião, né, que não é o nosso contexto de análise aqui. Então, só para deixar claro. E aí, Juliana, eu te devolvo até a fala, né, até fazendo uma pergunta. Considerando essa definição de prescrição, que inclusive o legislador reformista da 13467 andou muito bem nesse sentido, porque ele alterou o caput do artigo 11º da CLT para colocar exatamente isso, né? Usar a palavra pretensão e não mais a ação propriamente dita. Mas me parece que é necessário fazermos também uma filtragem constitucional. Eu, no meu modo de ver, tá, Juliana, me permita essa colocação, e se você entender de forma diferente, é até bom que a gente abra um pouco o nosso leque aqui de raciocínio. Me parece que há uma aplicação muito equivocada do preceito constitucional lá do inciso 29 do artigo 7º, no que toca, portanto, à prescrição. Me parece. Por quê? Basta nós olharmos, por exemplo, a decisão do Supremo Tribunal Federal naquele recurso extraordinário do Fundo de Garantia, da prescrição trintenária do Fundo de Garantia. Lembra como é que foi a decisão do Supremo? O Supremo entendeu que era inconstitucional a previsão da Lei 8.036, de 90, no sentido de que a prescrição do Fundo de Garantia fosse de 30 anos, a trintenária. Inclusive o TSE depois alterou a súmula 362. Ora, eu, no meu modo de ver, a interpretação do Supremo naquele julgamento foi equivocada com relação à aplicação do Instituto da Prescrição. Aí muitos vão dizer, não, foi correta, porque, em verdade, o artigo 5º, inciso 7º, artigo 7º, inciso 39, 29, né, da Constituição Federal, ele fala da prescrição quinquenal. Sim, mas o problema é que quando nós interpretamos o inciso sem análise do caput, ele fica desconexo. E aí eu não trago a aplicação do Instituto melhorando a condição social do trabalhador. E aí, se você me permite, Juliana, eu posso fazer a leitura do inciso? Claro. Né, para que os colegas saibam exatamente do que estamos a falar? Diz o dispositivo, lembrando que o artigo 7º do caput, ele diz, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social. E aí vem o inciso 29. Ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, vírgula, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, vírgula, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, não me parece que a previsão da Lei 8.036 era inconstitucional, no sentido de prever uma prescrição trintenária. Até porque aqui nós estamos falando de uma prescrição mínima. Por que a legislação ordinária, infraconstitucional, não pode trazer um prazo prescricional diferenciado para melhorar a condição social do trabalhador? Eu acho que faltou essa interpretação na decisão do Supremo naquele particular. Mas eu te devolvo a fala exatamente para te perguntar, né? O que você tem visto aí sobre a aplicação e interpretação exatamente da prescrição, fazendo a nossa filtragem, né? Todo o plano da hermenêutica constitucional, nos casos, na aplicação efetivamente concreta do Instituto? Você diz especificamente do FGTS ou de um modo geral que você traz? De um modo geral, Tá. sobre a interpretação exatamente, como é que você vê o afastamento ou a aplicação da percepção constitucional sobre o Instituto da Prescrição? Eu, num primeiro momento, só acho que vale a pena a gente lembrar que tudo que diz respeito à prescrição foi elevado, né, ao âmbito constitucional com a Constituição de 88. Porque a CLT já falava em prescrição, a gente já tinha outros dispositivos que falavam, e aí a gente elevou a um patamar constitucional esse aspecto. Então, assim, no meu ver, eu acho que a própria redação do artigo 7º, 29, é que ela é confusa. Então, assim, eu acho que ela já foi passando também por tantas alterações que ela acabou inicialmente, né, trazendo uma série de... Assim, ele ficou arrumado, escrito de uma forma que por isso dá margem a tanta confusão. Mas quando a gente separa e a gente vai fazer a interpretação, né, do que efetivamente o dispositivo constitucional traz, eu digo a você o seguinte: a falta da filtragem constitucional não é pura e simplesmente só no exemplo que você deu. A gente tem isso num leque de situações que eu acho que a Constituição, ele é, assim, vamos dizer... Opa, Fagner saiu, caiu, peraí. Deixa eu chamá-lo novamente. Se da conexão, só um minuto.
Ver se ele pede para voltar aqui, pessoal. Caiu. Amigo, manda o convite, não estou conseguindo te chamar aqui. Vamos lá. Entrou. Ô, Olá, Juliana, voltou. voltei. Voltou. Eu literalmente eu Internet, faz parte. impressionante. Ela quer Alô? fazer Tá audiência. sem. Ah, Tô te ouvindo, querida. tá bem. Então vamos Pô, lá. vamos Eu lá. estava justamente respondendo aqui, trazendo à baila a interpretação, né, falando da questão constitucional. Eu acho que quando a gente realmente faz o filtro constitucional do artigo 7º 29, a forma que ele foi redigido contribui para uma série de interpretações, às vezes até equivocadas. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, quando eu olho para o artigo 7º da Constituição, dentro da visão que você trouxe, eu acho que realmente você pensar, mas eu trouxe uma prescrição que é mais benéfica para o trabalhador, a dos 5 anos, né? Então, a trintenária ou quinquenal. E isso acontece em outros locais também, como eu vou trazer, na verdade, aqui de uma dupla interpretação, né? Dois momentos. Você tem uma interpretação do Supremo dizendo que, quanto ao FGTS, quando a gente falava em prescrição trintenária, portanto, 30 anos para o FGTS, que isso seria inconstitucional, por quê? Porque o próprio dispositivo constitucional diz que a prescrição trabalhista é de 5 anos para todos os créditos. Então, ele olhou e disse que não, 5 anos são 5 anos, você não pode trazer um prazo maior. E é engraçado, porque em outros momentos, como vamos para o nosso próprio Tribunal Superior do Trabalho, a gente vai para o Tribunal Superior do Trabalho, que também faz a filtragem constitucional, também tem que trazer, né, a obediência, a hermenêutica constitucional. Acho que Fagner travou de novo, deixa eu ver. Tá me ouvindo? Que a gente está conversando, deixa eu ver ali, ó. Oi, vamos lá. Caiu novamente. Poxa vida. Vamos ver aqui se ele volta. Vou falar com ele para colocar no 4G ao invés de colocar no Wi-Fi. De repente é isso. Tá difícil, hein, Amigo, Juliana? deixa eu te perguntar uma coisa. Tá difícil. Aí eu cortei a fala para poder te esperar voltar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está no Wi-Fi ou você está no 4G? Outro dia eu tive que passar para o meu 4G, porque meu Wi-Fi estava instável. Como é que você está aí? Juliana, não sei se você está me vendo ou se você está me ouvindo, mas Eu você, para tô. mim, travou. Pois é, eu tô te vendo e te ouvindo bem. Você está caindo e voltando, caindo e voltando. Agora eu tô vendo. Tá vendo e ouvindo? Ótimo, então. Maravilha. Você está no Wi-Fi ou Também no 4G? Às vezes tenta trocar aí. eu coloquei no 4G porque o Wi-Fi é que tinha caído. Aí no 4G agora parece É, estar instável. Vamos ver. eu acho que o 4G tá melhor, porque o Wi-Fi às vezes fica. Então, vamos lá, vou Oscilando. voltar à fala. Quando a gente olha, então, para as interpretações que são dadas, estava dizendo justamente, para mim falhou de novo, não sei para vocês, de novo, a mesma. Não consigo ver o professor, não sei vocês, estão conseguindo ver o professor Fagner? Para mim aparece aqui. Eu acho que é a sua internet, hein, Juliana? Que eu tô te vendo e te ouvindo e tô vendo os comentários. Vamos ver agora. O meu está no 4G. Vamos ver se melhora aqui. Eu não consigo te ver, sabe? Para mim tá.
Está travado para mim, eu não sei o que acontece. Imagem embaçada do professor Fagner. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Porque para mim eu consigo, não estava tendo muito problema aqui não. Mas desculpem, sabe, gente, tecnologia, então como o papo é de nós dois, fica desagradável também eu ficar falando, ele não está presente, né? Qualquer coisa a gente, né, faz ali, os dois estão travando, tá ótimo. Maravilha, né? Tecnologia. É o que a gente estava falando, a gente vai sofrer muito com essas audiências virtuais, meu Deus. Vamos lá, um dia de cada vez. Vamos ver aqui se ele volta. Desculpa, eu tô só tentando aqui, né, trazer. A minha começa a travar quando ele entra. Pois é. Oi, minha amiga. Vamos voltar? Vamos tentar pela última vez? Se Vamos travar, tentar. a gente remarca, tenta fazer outro dia. Se não Tá ficar bem. chato, as verdades vão saindo também. É E uma a gente perde, pena. né? A Pois gente é, perde raciocínio, porque eu tô falando aí no meio da pois é. fala, né? É uma pena. Eu não Mas escutei nada que você falou. Você começou a falar da interpretação do artigo 7º em pois razão é. das mudanças. Eu não escutei mais nada a partir dali. Eu não sei. Vamos tentar ali. Eu vou. Poxa, que pena. Pois é, mas tudo bem. Se hoje não ficar legal e travar de novo, a gente. É ruim, só que quebra o nosso raciocínio todo, né? O A gente vem, né? raciocínio. E as pessoas também eu entendo, fica desagradável toda hora, vai caindo, volta. Mas enfim, gente, desculpa. Nesse momento de pandemia, eu acho que mais do que nunca serve aqui a dica. Tem coisas que dependem da gente, tem coisas que não dependem. Então, isso aqui é uma coisa que não Exatamente. depende da gente. O que depende é a gente estar aqui disposto a conversar, trocar ideia. Agora, se a internet vai funcionar ou não, sabe, gente? Então, agora tá tudo ok, vamos lá. Então, eu estava Vamos lá, vamos falando, tentar. vamos tentar, eu estava justamente dizendo que a gente se surpreende com várias interpretações constitucionais que você vê assim que cada um olha sobre um viés e não há um consenso, quando na verdade tudo demonstra que para a prescrição a gente devia ter segurança. Então você vê o julgamento, né, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, dizendo que quando você tem uma prescrição de 20 anos, que quando você olha é mais benéfica para o trabalhador, que essa prescrição não atende ao comando constitucional, porque a prescrição é de 5 anos e não de 20. Então aí você vê essa limitação nesse sentido, embora você, todo pelo histórico do fundo de garantia, que não era obrigatório, passou a ser obrigatório. Quando não era obrigatório, era espalhada contas vinculadas por vários Exatamente. bancos. Então você não tinha controle. E aí depois passou a ser obrigatório, centralizado na Caixa Econômica. Mas por que então foi pensado numa prescrição tão grande de 20 anos? Para tentar, né, dar uma ajeitada nessa situação tão confusa que durante anos e anos e anos, pela peculiaridade, para não prejudicar o trabalhador nesse sentido. Então, ela foi pensada num aspecto benéfico. Aí você vê a interpretação que diz que não pode, que todos os créditos trabalhistas estão, né, vinculados a 5 anos, que é os 5 anos o limite da questão da prescrição trabalhista. Engraçado, né? Porque quando você olha para a interpretação que é feita pelo nosso Tribunal Superior do Trabalho e que com a reforma trabalhista foi para o próprio artigo 11 da CLT, já citado por nós, o que a gente traz? A gente traz uma situação justamente que o que você percebe? Quando você fala da prescrição e cita os 5 anos, quando você olha para a prescrição que é a nossa... Na verdade, esse nem foi para dentro da CLT, mas continua sendo aplicado, melhor dizendo, corrigindo a fala, que é a questão da súmula 308 do TST, quando você traz o item 1 da súmula 308. Aí eles pegam o mesmo dispositivo constitucional que fala que são 5 anos de prazo de prescrição e diz que do fim do contrato, né, está no próprio comando constitucional e no artigo 11 da CLT, que do fim do contrato de trabalho o empregado tem até
2 anos para entrar com a ação. Ok, entrou com a ação dentro do prazo da prescrição bienal, do fim do contrato, 2 anos para entrar com a ação, aí vem a questão dos aspectos pecuniários envolvidos, que é a chamada prescrição parcial ou quinquenal. Olha aí, 5 anos, o nome dela mesmo é prescrição parcial ou quinquenal. E aí vem, de novo, a questão da filtragem constitucional, como você bem falou. Aí vem a questão, quando então o empregado entra com a ação dentro da prescrição bienal e eu tenho que ter a limitação dos efeitos pecuniários, começa a dúvida se na hora de retroagir os 5 anos para limitar o aspecto pecuniário, se volta da data da extinção do contrato ou da data do ajuizamento da ação. E qual foi o entendimento que prevaleceu na nossa Corte Superior, que é o Tribunal Superior do Trabalho, consagrado na súmula 308 no item 1, que os 5 anos retroagem da data do ajuizamento da ação. Então, o que acontece? Se uma pessoa, por exemplo, demorar 2 anos para procurar o Poder Judiciário, quando o Poder Judiciário analisa a causa, mesmo que dê razão a ela, quando for limitar os efeitos pecuniários, se você de fato volta 5 anos do ajuizamento da ação, como ela demorou do fim do contrato 2 anos para procurar o Poder Judiciário, quantos anos ela consegue colocar no bolso? 3 anos de reparação. Então, olha como as interpretações, elas são, né, interpretações assim, que você, na hora da filtragem constitucional, não uma coerência. Então, você diz que você não pode, né? O nosso órgão de cúpula, que é o STF, diz que não se pode mexer na prescrição de 5 anos, e o nosso órgão de cúpula do Poder Judiciário faz valer uma interpretação que os 5 anos para limitar efeitos pecuniários voltam do fim do contrato de trabalho, não do fim do contrato de trabalho, perdão, mas do ajuizamento da ação. Então, você vê trabalhadores que não têm acesso a essa informação, falaram para ele que ele tem 2 anos para procurar o judiciário e quando ele procura o Poder Judiciário, ele acaba sendo surpreendido que como ele demorou muito tempo para procurar o Poder Judiciário, o judiciário até pode dar atenção para ele, mas ele só pode colocar no bolso o máximo 3 anos. Você sabe muito bem, meu amigo, quando você fala isso para o seu cliente, qual é a sensação que o cliente tem? E os nossos alunos, quando a gente explica isso, qual é a sensação que tem? Isso é um absurdo, impossível, impossível. Como é que está escrito na Constituição que eu posso colocar no bolso 5 anos e você está dizendo para mim que eu fui ao Poder Judiciário, ele me deu razão e eu só coloco 3 anos no bolso. Então, essa filtragem é que realmente tudo para mim demonstra o quê? Se eu preciso, no Instituto da Prescrição, ter segurança jurídica, infelizmente o que a gente menos tem é segurança, porque o STF faz uma interpretação de um jeito, aí você vai para o nosso órgão de cúpula, né, que é o TST, e ele na súmula 308 no item 1 permite que alguém possa, então, ter créditos por um lapso temporal menor do que 5 anos. Então, assim, a filtragem está faltando, né? E essa definição, como efetivamente a gente tem que deixar claro que são 5 anos, então, de fato, aí quando você fala, eu vejo, nessa questão da súmula 308 do TST no item 1, eu vejo uma inconstitucionalidade na interpretação. E a gente sabe que é majoritária porque foi consagrada pelo Tribunal Superior do Trabalho, né? Então, aí, acho que vou deixar a palavra para você nesse momento, que acho que você vai ter muito a contribuir. Pois é, Juliana, você sabe que eu penso da mesma maneira que você, né? Eu também entendo, eu tenho suscitado isso há bastante tempo já, inclusive em seminários, que a interpretação aplicada pelo Tribunal Superior do Trabalho na súmula 308, item 1, ela afronta literalmente a Constituição Federal. E muito me causa estranheza, né, minha amiga, isso vindo do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que tem inúmeras interpretações favoráveis ao trabalhador, como não poderia deixar de ser. Até porque, se nós abrirmos aqui um parênteses, nós vamos ter que analisar e entrar nas profundezas da prescrição. Acho que travou de novo, né? Operário. Então, se lendo o texto constitucional ou lendo o artigo 11 da CLT, eu puder dali extrair mais de uma interpretação, eu tenho que interpretar da forma que seja mais favorável ao trabalhador. Então, se a Constituição não diz que os 5 anos de retroagem da data do ajuizamento da ação ou da data da extinção do contrato, e no mesmo sentido,
A CLT também não versa sobre o assunto, só fala genérico. Quando ele fala da condição mais benéfica. E o caput do artigo 7º, ele tem que ser aplicado também no contexto da interpretação do inciso 29. Logo, qual é a condição mais benéfica para o trabalhador? É retroagir 5 anos da data do ajuizamento da ação ou é retroagir 5 anos da data da extinção do contrato? Parece que salta aos olhos que a condição mais benéfica é retroagir 5 anos da data da extinção do contrato e não da data do ajuizamento da ação. Porque, como você colocou com muita propriedade, diga-se de passagem, falar para o cliente que ele tem 2 anos para entrar com a ação, mas que ele só recebe 3 se ele demorar, e aí muitos vão dizer, o direito não socorre a quem dorme, guardadas as devidas proporções. Não dá para levar também ao pé da letra. Então, quando quer dizer... a gente também... você não acha que quando a gente olha para a Constituição, né, a gente tem toda essa preocupação constitucional, a gente tem que ter em mente sempre na hora da interpretação, isso é muito importante quando se faz a interpretação constitucional, que a gente sempre tem em mente que aonde o legislador constitucional não restringiu, não cabe ao intérprete fazer a restrição. Perfeito. Então, assim, é um absurdo, porque se você tem um comando constitucional que não fez restrição, como a gente vai trazer interpretações que vão, então, desrespeitar o próprio comando constitucional? Então, assim, essa é uma coisa que a gente, não só aí, mas em vários momentos, a gente se depara, infelizmente, com essa situação, porque toda a questão de você trabalhar com os institutos, pensando na hermenêutica constitucional, né, as pessoas se esquecem muito também da teoria pura do direito constitucional, de toda a base que nós temos. E eu falo assim, olha, esse é um momento que eu chamo a todos vocês que estão participando da live, sabe? Todas as pessoas que vão ouvir depois. Eu digo o seguinte, mais do que nunca agora, nós que somos operadores do direito do trabalho, seremos assim... instados a ter que aprofundar o estudo no direito constitucional, sabe? No direito civil, no direito administrativo e outras ciências que agregam sempre, mas eu digo assim, na hora que você pensa em muitas das polêmicas que estão surgindo hoje, muita coisa vai demandar que você traga uma análise constitucional, sabe? Então, assim, isso me deixa muito triste, que você vê que na hora da interpretação, isso não acontece só aqui não, mas até em outros momentos, na própria filtragem constitucional que se faz, a meu ver, a gente acaba se perdendo nisso, né? Então, você diz assim, que quando você tem a prescrição, que o Instituto da Prescrição ele foi trazido para ter segurança, porque senão, né, as pessoas fazem até, não sei se você já ouviu, assim, quando a gente fala da mitologia grega, tem aquela passagem que fala da espada de Damocles, não sei se você lembra disso, quando fala assim, que o Dionísio era um tirano, ele oferece para o Damocles para que ele então trocasse de lugar com ele, já que ele falava que ele era tão abençoado e tão rico, trocasse de lugar com ele e ofereceu para ele lá um banquete, mulheres e tudo. Só que o que ele fez? Ele pediu para que fosse então colocado uma espada sobre a cabeça do Damocles lá, que fosse presa por um fio, né, de rabo de cavalo, e ficou ali sobre a cabeça dele. Então, o que as pessoas falam? Que para evitar, né, que a pessoa fique com a espada presa por um fio na cabeça o resto da vida, que veio a prescrição. Então, o que aconteceu? Para que a pessoa tivesse uma segurança e soubesse até quando ela pode ser cobrada pelo crédito, pegando uma alusão a isso, que obviamente não é só isso, né, que se traz. Mas as pessoas, às vezes, quando eu penso na prescrição, e as pessoas falam que é necessário você saber quanto tempo a ação pode ser ajuizada, quais os créditos que podem ser cobrados, que isso faz a segurança jurídica. Ótimo, eu acho. Então, se precisa de segurança jurídica, vamos manter a interpretação dentro dos padrões. Porque se cada um interpreta de um jeito, você tem o Tribunal Superior do Trabalho interpretando de um jeito, Supremo de outro, e usando o mesmo dispositivo, para mim isso só causa insegurança e prejuízo
aos trabalhadores em interpretações que lhes são nitidamente desfavoráveis, né? E não é o que a gente espera do direito do trabalho, né? E aí cabe a nós, né, Juliana, como formadores de opinião, e claro que formadores de opinião com argumentos sólidos e coerentes, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós, profissionais juristas, nós não trabalhamos com achismos, né? Nós fazemos pesquisa, nós fazemos análise para exatamente trazer fundamentos retóricos, para que isso possa ser utilizado e aí sim nós melhorarmos o nosso sistema judicial e o nosso sistema jurídico como um todo. Então cabe também, né, aos advogados, se acreditarem naquilo que nós estamos a falar, né, Juliana, levarem isso nas suas petições, tentarem mudar isso, porque isso é um precedente, súmula pode ser revista, né? Claro que agora nós estamos com a questão da inconstitucionalidade do artigo 702, né, a linha E, inciso 1, a linha E da CLT, com o advento da reforma trabalhista, mas nós precisamos provocar, nós precisamos ter, né, um debate novo nos tribunais superiores sobre essa interpretação, sobre essa aplicação da súmula 308, item 1, né, porque ela é anacrônica diante da hermenêutica constitucional atual, diante, né, do que nós entendemos como condição mais benéfica, princípio da indúbio pro operário. Então há uma necessidade de revisão, né, desta súmula no Tribunal Superior do Trabalho. E a propósito, Juliano, uma outra questão também que me preocupa é a interrupção da prescrição trabalhista. Por quê? Nós sabemos que a súmula 368, ela diz que a prescrição ela ocorre com a interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento da ação e para pedidos idênticos. Até aí tudo bem, né? Eu não vejo nenhuma interpretação fora da razoabilidade ou até da proporcionalidade. No entanto, o que me causou estranheza, Juliana, foi com o advento da reforma trabalhista, o legislador reformista inserir, se não me falha a memória, o parágrafo 2º, lá na CLT, que diz que a interrupção somente ocorre em decorrência do ajuizamento de ação trabalhista. E nós sabemos que, em grande escala, nós utilizamos, eu já usei algumas vezes, você certamente também, do protesto interruptivo. E agora? Perdeu, então, a possibilidade ou não perdeu a possibilidade de utilizar o protesto? Eu, particularmente, acho que foi uma colocação... a gente já usava o Código Civil nas causas, né, na parte que fala da prescrição, a gente já usava de forma subsidiária, pegava lá o capítulo da prescrição, trazendo para dentro do direito do trabalho, utilizávamos as causas que impedem, suspendem, interrompem a contagem do prazo prescricional. E, para mim, eu vou dizer o meu posicionamento, tá? Então, eu acho que apesar da forma como foi redigido o parágrafo 2º do artigo 11 da CLT pós-reforma trabalhista, eu acho que, apesar daquela redação trazer, num primeiro momento, uma sensação ali restritiva, e muitos vão pela literalidade, eu não consigo me agregar à literalidade. Eu acho que isso não reflete efetivamente o que precisamos na prática trabalhista. Acho que ali, né, a meu ver, acho que continuam sendo possíveis. Nós temos aquela regra, então se você acha que nós temos regra agora e não vai ser mais subsidiária, usa de forma supletiva, então se for o caso, para complementar. E acho que a gente deve continuar usando as previsões das causas do 202 do Código Civil, trazendo para o processo do trabalho, o direito do trabalho, melhor dizendo, né, que a prescrição é direito material. E aí o que a gente faz? Para mim, acho que não impede da gente trazer as outras causas, trazendo do Código Civil, traz para dentro, traz a interrupção da prescrição. E para mim, sinceramente, acho que aí é a minha opinião, sabe? Foi uma infelicidade do legislador aí, com toda a vênia, né? Aí, mas falar que somente pelo ajuizamento da ação é uma coisa que não reflete nossa vida prática trabalhista, e que nós temos institutos que a gente pode trazer, então, vindo do direito civil e trazer para dentro do direito do trabalho. Eu não acho que está limitado apenas, né? Não sei nem o que você pensa sobre isso efetivamente, mas para mim eu acho que a gente pode continuar utilizando. Sei que tem gente que é totalmente contra e acha que com a reforma trabalhista limitou e vai para a interpretação literal. A minha interpretação não é a literal do artigo 11, parágrafo 2º, e eu acho que a gente pode trazer as outras causas de interrupção. A gente nem conversou, eu não sei nem o que você pensa sobre isso, né?
Eu penso da mesma forma que você. Eu acho que aquela interpretação não tem que ser realmente literal. Melhor, o método interpretativo, né, aplicável à espécie, que é o parágrafo 2º do artigo 11º, não tem que ser literal, e pelo contrário, né? Ele fala de ação trabalhista, mas que tipo de ação trabalhista ele está falando? Né? Ação nós sabemos que é gênero e admite várias espécies: ação de conhecimento, ação de execução propriamente dita autônoma, né? As ações onde eu vou requerer uma tutela provisória, inclusive, né, em caráter inicial de natureza antecipatória, de natureza cautelar, enfim. Então, e aí eu me filio, você também está na corrente majoritária, estamos nesta corrente, de que ali é uma hipótese. Né? O somente ali tem que ser entendido que só vai haver a interrupção da prescrição se em decorrência da provocação do Poder Judiciário, pelas mais variadas hipóteses de movimentação do aparato jurisdicional. E não tão somente pelo ajuizamento da ação trabalhista típica de conhecimento, né? Que é a nossa reclamação trabalhista tradicional. Se ele falasse reclamação trabalhista, aí ia ficar sim, perigoso. né? Aí ia ficar perigoso. Mas aí a gente ia discutir a questão da inconstitucionalidade, talvez, né? É verdade. Mas aqui eu acho que muda, né, o nosso filtro de aplicação pela interpretação. Dá para fazer uma interpretação teleológica, né? Qual é a finalidade? A finalidade é que não tem causas extrajudiciais aplicáveis para fins de interrupção. Ou seja, eu tenho que, por questões de segurança, movimentar a máquina judiciária para aí sim gerar a interrupção. Malgrado essa previsão legal, nós sabemos que há posicionamentos também, e aí vem a corrente minoritária, dizendo que não só esse movimento da máquina judicial é que vai gerar interrupção, porque nós podemos, como você bem falou, aplicar de forma subsidiária ou, quiçá, supletiva, para quem assim entende, né, os dispositivos do Código Civil que retratam as situações de interrupção ou suspensão da prescrição. Mas eu acho que a gente não precisa nem se preocupar muito com isso, sabe, Juliana? Desde que a gente não tenha uma interpretação literal daquele dispositivo, você abre as possibilidades, né, de interrupção da prescrição, pelo menos no meu, né, humilde modo de ver, no meu ponto de vista. E parece que hoje é o caminho que nós seguimos, né, dentro da corrente majoritária. É isso aí. Uma coisa também que a gente acaba enfrentando em alguns momentos quando a gente fala em interromper a prescrição é aquela questão de se interrompe ou não interrompe a prescrição parcial, né? Então, volta e meia isso é ventilado porque a gente, né, acaba tendo... não há um posicionamento claro, tem algumas vertentes, mas é muito polêmico isso, né? Eu vejo que, assim, se quando você faz a interpretação da prescrição bienal, se você também vai interromper a contagem da prescrição parcial ou quinquenal quanto aos efeitos pecuniários, né? Então, eu nem sei o que você pensa sobre isso, o que você quer falar alguma coisa sobre isso, Então, minha amiga, eu vou ser coerente com as minhas explanações anteriores, né? Se eu estou dizendo que a prescrição é um instituto de direito material e qualquer dúvida interpretativa eu tenho que aplicar de forma mais favorável para o trabalhador, então me parece que também tem que interromper a prescrição quinquenal. Então, para mim fica bem tranquilo responder essa pergunta mantendo, né, a coerência. Não sei você, como é que você pensa? Eu acho que, na verdade, elas são, vamos assim dizer, eu costumo dizer que elas são interdependentes quando a gente fala, né? Então, assim... Umbilicalmente ligadas, né? Não faz sentido você permitir a pessoa ter mais tempo para ir ao Poder Judiciário para simplesmente dizer, olha, não estou retirando de você o direito de ação, que está previsto no artigo 5º 35 da Constituição, e você sabe que o artigo 7º 29 diz que você pode ir ao Judiciário Trabalhista, você tem um prazo para isso. Aí a pessoa, que bom, então eu vou ter mais tempo para ir porque interrompeu a prescrição. Lembrando que quando interrompe a prescrição, zera a contagem do prazo, inicia toda novamente. Aí você vai e diz para o trabalhador, olha, não tem problema, você daqui dessa interrupção, você continua tendo 2 anos para entrar com a ação. E na hora que ele vai bater na porta do judiciário, o judiciário simplesmente diga para ele o seguinte, tá ótimo, você veio aqui, eu vou dar a atenção que você disse, mas você não vai poder colocar nada no bolso, porque a sua prescrição parcial continua ocorrendo, então, assim, eu até posso te dar razão, mas você não pode colocar nada no bolso. Então, acho que seria
incoerente. Então, eu também, quando eu falo isso, eu falo de uma forma muito, me perdoem se falei de uma forma muito simplista, mas o objetivo é me fazer entender que, obviamente, dentro do que a gente traz, estamos simplificando para fazer entender, porque eu sei que muitas pessoas que assistem a live, alguns são advogados, outros são estudantes, e às vezes a gente começa a falar muito difícil, as pessoas não alcançam. Eu acho que, assim, como isso é polêmico... Eu peço até desculpas também por isso, mas às vezes eu tento me privar, mas eu não consigo. Você às vezes tão claro como você consegue ser. Imagina, eu peço até desculpas, né? Na verdade, eu acho que a gente se complementa, porque eu só estou simplesmente trazendo uma forma mais assim prática e exemplificativa, dizendo que se você efetivamente não tiver, né, a suspensão da prescrição parcial também, né, você não tem o efeito prático desejado. Então, eu acho que elas são interdependentes pelo princípio, então, que a gente vem seguindo a mesma linha interpretativa, que deve ser interpretado da forma mais benéfica ao trabalhador. Na dúvida quanto à interpretação, né, se não foi tão claro assim na legislação, acho que essa, né, salvo o melhor juízo, a gente sempre respeita, sabe que tem posicionamento divergente, a gente sabe, tem bons argumentos. Eu acho que isso que é legal, sabe? Aqui nesse caso você comentou, e a gente nem sabe muito bem qual é a posição um do outro. E você mesmo disse, olha, fique à vontade para divergir, se você pensar diferente. E a gente não combinou, sabe? A gente tem posicionamentos muito, né, parecidos. Mas isso, gente, sabe? Eu falo muito o seguinte, na hora que você está conversando é muito fácil ser agradável aos ouvidos, né? Você escutar aquilo que também é o que você pensa. Mas eu falo muito isso. Se, por acaso, escutar alguma coisa diferente do que você pensa, vamos imaginar que você tenha um outro posicionamento diferente do que a gente está aqui falando. É controvertido. Então, o legal é você o quê? É importante você escutar o outro posicionamento para você formar sua base jurídica, formar suas teses. Por quê? Porque isso contribui muito para a sua prática jurídica argumentativa. Então, na hora que você vai falar, porque, olha, eu respeito muito, sabe, Fagner, quando uma pessoa diz assim, mas eu não concordo. Eu dou total atenção para dizer assim, mas por quê? Porque pode ser que aquela pessoa me convença, como já aconteceu, de estar conversando, e a pessoa me convenceu e eu mudei de opinião, e eu não tenho o menor problema quanto a isso. Eu também não, nenhum. Assim, ai, Fagner, nunca tinha pensado nisso que você falou. Peraí, vamos lá. Ué, Juliana, e quantas vezes, né? E quantas vezes no livro? Você tem livros. No livro você tem uma posição, aí você revê o seu posicionamento, não tem problema nenhum. Pelo contrário, eu acho que faz parte exatamente da própria essência do ser humano mudar as suas posições, desde que é convencido a isso, né? Agora, sabe de uma coisa, Juliana, aproveitando aí essa parte da sua fala, né, essa última fala, me preocupa também a interpretação da prescrição total. Aquela do parágrafo 3º do artigo 11 da CLT, na verdade nós já tínhamos essa previsão com a súmula 294 da prescrição total, claro, ressalvadas aí as parcelas previstas em lei, que aí a gente vai falar sempre da prescrição parcial. Tá. Mas qual é a sua visão? Porque eu entendo, sabe, Juliana, não sei nem se você pensa também nesse sentido, que a prescrição total, ela para mim é de uma inconstitucionalidade chapada, notória, assim, visível. Por quê? Vamos imaginar. O trabalhador, há 5 anos atrás, ele teve alteração, ele é comissionista puro, quase que não sai, né? Ele recebe lá 5% de comissão. E a empresa diz, olha, agora eu vou reduzir a sua comissão para 1,5%. E aí o tempo vai passando, nós sabemos que ela não pode fazer isso, mesmo que o trabalhador concorde, porque tem prejuízo para ele. Artigo 468 da CLT. É nulo de pleno direito essa alteração, com fundamento também no artigo 9º da CLT. Mas a empresa alterou, ainda que sem a concordância do trabalhador. Passaram-se 6 anos, minha amiga, 6 anos daquela alteração. Aí esse trabalhador agora é demitido, quer entrar com a ação para reaver essas diferenças de comissionamento dos últimos anos, considerando aí o ajuizamento da ação, ok? Súmula 308. Só que quando nós sabemos que ele vai ajuizar a ação 6 anos depois daquela alteração contratual. Quando ele ajuiza a ação, voltando os 5 anos, não atinge aquele ato lesivo. É a chamada prescrição total. Não atinge aquele ato. Olha o problema que nós temos, Juliana, não sei se você pensa nisso. A Constituição diz que vai retroagir 5 anos.
E ela fala de retroação para créditos. E nesse caso, para atingir o ato lesivo, nós não estamos falando de crédito, até porque nesse caso a ação seria meramente declaratória. Atacar o ato lesivo, declarar a nulidade daquele ato para que ele possa, aí sim, dos últimos 5 anos, no caso seriam os últimos 4, né, ter as diferenças das comissões. E nós sabemos que majoritariamente não é esse pensamento, tá? Não sei qual é o seu. Todo mundo, 99% entende que não, que a prescrição total ela é correta, porque o direito não pode socorrer a quem dorme, mas espera aí. Nós estamos falando de contratos de trabalho em curso. Nós estamos falando de uma alteração contratual lesiva. Eu não estou falando que ele vai retroagir para buscar os créditos daqui, não. Mas que ele tem que chegar aqui para declarar a nulidade e conseguir os últimos 5 anos, para atingir as determinações constitucionais. Porque, do contrário, essa prescrição total, que impede que ele volte por ação, volta a dizer, declaratória, o ato aqui é nulo de pleno direito. Repito os fundamentos para os nossos colegas aí, artigos 468 da CLT e 9º também da CLT, nos conduzem a esse raciocínio. Se ele chega aqui, Juliana, ele consegue a declaração de nulidade, e aí sim, observando os últimos 5 anos do ajuizamento, ele consegue ter, portanto, essas diferenças salariais relacionadas às comissões. Então, me parece, tá, que a previsão agora desse parágrafo 3º do artigo 11 da CLT, no meu modo de ver, ele é inconstitucional porque ele restringe, né, e viola a condição mais benéfica para o trabalhador, além de fazer uma interpretação totalmente ruim, né, do Instituto da Prescrição, que, como nós já dissemos, é de direito material. Quero ouvir tua opinião, ver se eu estou viajando na maionese. Na verdade, quando você lê o próprio comando constitucional, de novo, né, indo à base constitucional do artigo 7º, 29 da Constituição, ele não fala expressamente sobre essa prescrição total. Então, quando ela surgiu, né, com a súmula 294 do TST, não sei, né, se você lembra do momento de muita confusão, porque as pessoas olhavam para aquilo e falavam, mas o que isso significa? Qual é a interpretação? Né? Então, e isso já era muito comentado, debatido, e para nossa surpresa, quando veio então a reforma trabalhista, nós tivemos a inclusão desta previsão dentro da CLT. Então, a atual redação do artigo 11 da CLT passou a incorporar, né, essa previsão da prescrição, que era uma construção jurisprudencial, ela foi para dentro da legislação. Então, hoje a gente tem, né, um parágrafo lá, que me perdoem, não lembro o número do parágrafo, no artigo 11. É o terceiro mesmo, é o terceiro mesmo. Terceiro, né? Você falou, é verdade, o terceiro dentro do artigo 11 da própria CLT. Então, o que eu vislumbro? Eles até fizeram uma modificação, né, quando foi para dentro da CLT, porque eles só falavam em alteração do pactuado, né, e eles trocaram, na verdade ampliaram e colocaram dentro da prescrição total, não só a alteração, para você alterar, mas o descumprimento, né? Ele diz, você pode alterar ou descumprir o que está previsto entre as partes. Piorou então, mais ainda. Piorou. Porque o piorou que mais aconteceu? Ainda. Quando você traz para dentro, né, da interpretação do instituto que ele já existia, mas no aspecto jurisprudencial na súmula 294. Aí ele coloca dentro do parágrafo 3º do artigo 11 pós-reforma trabalhista. E ele diz que não só a alteração do pactuado está na prescrição total, como também o descumprimento do pactuado. Então vamos lembrar, o que seria o descumprimento do pactuado? De algo que não está previsto na lei, mas foi combinado, pactuado entre as partes, de uma regra que vale entre as partes, pode estar no contrato de trabalho, né? Pode estar ali previsto dentro de um regimento interno da empresa, coisa e tal. Então, assim, para mim, eu acho que só piorou a situação, porque eles trouxeram mais situações de prescrição total, tá? Eu confesso que, no tocante à inconstitucionalidade, eu venho aqui refletindo bastante sobre isso, sabe? Porque ele fala que a prescrição, como se fosse, ela anda em bloquinhos de 5 anos, né? Então eles se pegam muito a isso, que é o tipo de prescrição. Eu nem sei exatamente assim quanto à inconstitucionalidade, mas que soa muito estranho a gente não poder, porque no fundo ele não pode pedir a reparação, né? Amigo, eu tô vendo uma coisa aqui.
falta 1 minuto aqui. Já? Eu vou finalizar e posso até voltar se você quiser, porque a gente perdeu tempo. Você que sabe, porque está faltando 1 minuto e 12. Senão a gente Pode vai ser, ser só para a gente fechar, derrubado. só Tá. para gente Eu fechar vou esse encerrar, assunto e pessoal, e já também falando da volto, questão tá? intercorrente. Mas Tá bom. salva, Eu vou hein? salvar, Salva. tá bom? E já volto.